Vamos aqui então dar sequência, né? E vamos trabalhar um pouquinho as demais paletas. Aqui nós temos uma paleta chamada canais, que serve, na verdade, basicamente também para imagens, onde eu posso ocultar, por exemplo, toda a intensidade de tom amarelo da minha imagem. Se eu desmarcar, percebam que aqui, onde eu tinha o objeto somente amarelo, ele ficou todo branco. E nesses outros que eram vermelho, ele tirou a proporção amarela daquelas tonalidades e eles ficaram rosa. Como o azul tem 0 de amarelo aqui dentro dele, ele se manteve na mesma cor. Então eu só posso aqui trocar, na verdade, né, ou desabilitar um canal de cor dentro aqui do meu objeto. Perceba aqui que eu estou desabilitando o magenta, então o amarelo e o azul não usam essas cores. Ó. Eles continuaram da mesma forma. É útil se você tiver, por exemplo, uma imagem onde você quer remover toda a intensidade de cor ali, né, de uma determinada cor dentro dela. Mas lembrem-se que aqui você não tem a cor independente, a cor separada. Você tem canais de cores, então são misturas. Elas estão em CMYK. Se você abrir o seu projeto aqui quando você clicou em novo e deixou RGB, aqui ele vai apresentar então as cores em RGB. Fica um pouco diferenciado, mas basicamente também você vai poder acrescentar ou remover cores por canais. Existem opções que nós veremos depois, um pouco mais avançadas, onde eu posso selecionar a intensidade, a tonalidade da cor e remover por tonalidade. Então, eu consigo remover perfeitamente somente esse vermelho dessa área e assim por diante. Então, são opções um pouco mais robustas que nós temos aqui dentro das nossas opções de ajustes. São mapas aí, cores seletivas, onde nós podemos trabalhar. Vou aqui passar para os demarcadores, não vou ter nenhum demarcador aqui criado, são marcações que eu posso criar também dentro aí do meu projeto. Depois veremos isso aí um pouco mais a fundo. Bibliotecas. Bibliotecas, eu havia mencionado aqui, se eu não me engano, nas primeiras aulas, né? Isto é uma novidade acrescentada aí na versão Creative Cloud, onde, por exemplo, eu posso ter um projeto, nós faremos também na prática assim que tivermos com a imagem, porque aqui não dá para apresentar isso, né? Eu tenho um texto, vamos supor ali um texto com uma sombra, com um efeito de contorno, todo detalhado. E eu gostei, criei esse texto, gostei muito do efeito desse texto, eu posso colocar as propriedades de efeitos dele dentro da biblioteca para futuramente, quando eu criar um outro texto, poder aplicar aqueles mesmos efeitos. Assim como as cores aplicadas, assim como uma imagem que eu tenha editado, eu também posso guardar aqui. E o interessante é que ele também se conecta com outros softwares, né, da versão Creative Cloud. Então, se eu estiver, por exemplo, trabalhando ali com InDesign, trabalhando com Illustrator, eu posso transferir essas propriedades através dessa biblioteca para aqueles programas e aplicar aqueles mesmos efeitos e recursos. Nós veremos na parte aí, né, de edição de imagens, ainda nesse primeiro módulo básico. Aqui em ajustes, nós podemos fazer os mesmos ajustes que eu tinha colocado aqui abaixo, que são efeitos de matiz, saturação, efeitos de brilho, contraste, níveis de tonalidade, entre outros. São as opções encontradas aqui no menu ajustes também. Eu tenho uma guia, né, exclusiva para esta opção. Essa guia também foi acrescentada aí nessa nova versão. Os efeitos não, e sim a guia aqui. Temos o painel de estilo, que eu acho bem interessante. Às vezes você está criando aí um menu para site, ou quer criar um fundo, por exemplo, para um projeto, um cartão de visita, sei lá. Você tem aqui algumas opções, ó, de estilos prontos, que são aquelas configurações que eu mostrei de efeitos de camada. Por exemplo, eu vou deixar este aqui. Ó. Percebam que ele tem chanfre, tem entalhe, entre outros. Se eu entro aqui nas opções de mesclagem dele, ele vai me mostrar que tem o chanfre, o entalhe, efeito de acetinado, para dar justamente esse efeito como se ele tivesse aqui granulado, entre outras propriedades. Então, são estilos já prontos e definidos. Eu posso criar também o meu próprio estilo. Depois, quando nós estivermos ali nas opções de filtros, de efeitos de camada que eu mostrei, nós vamos criar aí os estilos e deixar eles aqui abaixo. Então, toda vez que eu quiser selecionar uma camada, eu vou colocar um estilo aqui que eu criei, por exemplo, no círculo. É só vir aqui na camada de estilo, selecionar o estilo e ele vai pegar aquela propriedade. É claro que isso nós não faremos com esses objetos. Eu utilizei esses objetos de forma somente para explicação aqui do conteúdo inicial. Nós aplicaremos aí em textos, em imagens, entre outros. O Photoshop ele não é voltado para edição em formas. Isso aqui a gente faz e trabalha no CorelDRAW. Então, eu só estou utilizando estes recursos para facilitar aqui a explicação e não abrir já de início uma imagem e aquilo tudo ali, porque eu acho que complica e dificulta um pouco mais. Para finalizar, temos acima a paleta de cor.
e paleta de amostra. A paleta de cor já mostrei. É a mesma coisa de você configurar aqui a cor através desse painel de cor aqui na barra de ferramentas. A paleta de amostra é bem fácil. Tem as cores aqui prontas. Você não configura o nível e a intensidade. Então, quero, por exemplo, esse tom de azul escuro. Vou aplicar onde? No meu retângulo. Vou vir aqui, então, no meu grupo retângulos, no retângulo superior ou no retângulo inferior? O retângulo superior é esse de baixo aqui. Ó. Seleciono ele, pego a lata de tinta e clico sobre o meu objeto. Perfeito. Então, são cores aqui onde já estão definidas, onde já estão prontas, onde eu não preciso editá-las. Próxima aula nós trabalharemos com histórico. É uma paleta que não está acrescentada, não veio nessa versão aqui. Nós teremos que acrescentá-la através do menu Janela.